privilégio que Ele nos dá de entregar a Ele o nosso louvor e a nossa gratidão, reconhecendo quem o Senhor é e tudo que o Senhor tem feito em prol da vida do seu povo. Eu quero convidar você a abrir as Escrituras Sagradas no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 4, para lermos do verso 4 até o verso de número 16. Eclesiastes, capítulo 4, do verso 4 ao verso 16. Livro do Eclesiastes, ou do Pregador, capítulo 4, do verso 4 até o verso de número 16. Diz assim a Escritura: Então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é, um homem sem ninguém, não tem filho, não tem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e os seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz: para quem trabalho eu, se nego à minha alma os bens da vida? Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o outro, o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar. Ainda que aquele saia do cárcere para reinar, ou nasça pobre no reino deste. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol, com o jovem sucessor que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava, tampouco os que virão depois se hão de regozijar nele. Na verdade, que também isto é vaidade e correr atrás do vento. Vamos orar mais uma vez? Deus de toda graça e misericórdia, nós nos colocamos diante da presença do Senhor, gratos pelo privilégio que temos de entregar a Ti o nosso louvor e a nossa gratidão. Obrigado, Deus, por quem o Senhor é. Obrigado, Deus, por aquilo que o Senhor faz na vida do Teu povo. Agora, quando nós estamos diante da Tua palavra, pedimos que o Senhor abra os nossos olhos para que possamos entender a Tua palavra e vejamos a vontade revelada do Senhor para os nossos corações. É o que nós oramos, agradecidos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, a semana passada nós estivemos aqui meditando no texto do capítulo 3 de Eclesiastes, do verso 16 até o verso de número 3 do capítulo 4, e eu contei aqui para vocês a ilustração a respeito da utilidade dos grãos de café torrados, numa loja de perfume. Eles estão ali para que nós não sejamos bombardeados por todas as fragrâncias, dos perfumes que ali estão de uma vez só, e não saibamos discernir as coisas. Da mesma forma, isso acontece conosco na vida. O pregador havia dito que os nossos sentidos precisam ser purificados nesse mundo, enquanto nós estamos trilhando essa busca por sentido, por significado. Ele começou a sua jornada olhando para a vida de uma perspectiva debaixo do sol,
uma perspectiva completamente humanista, né? Uma perspectiva que não levava Deus em consideração. E sob essa perspectiva, ele descobriu que tudo na vida era rebel, era vaidade, era futilidade, era sem valor, sem proveito. Mas aí no capítulo 3, no verso de número 1, a perspectiva desse homem foi transformada. Ela não é mais uma perspectiva debaixo do sol, mas ela passa a ser uma perspectiva debaixo do céu. E ele então descobre duas coisas naquela sua revelação dos céus. Ele descobre que existe um Deus que governa todas as coisas, e isso é claro quando ele diz que existe um tempo para tudo, um tempo para todo propósito debaixo do céu. E ele descobre que Deus colocou a eternidade nos nossos corações. Quando isso se junta na perspectiva do pregador, ele começa a olhar a vida agora e a entender a vida. E ele usa novamente aquela expressão debaixo do sol, mas não com aquela mesma utilidade no princípio da sua jornada. Ele começa a olhar para as coisas debaixo do sol e descobrir como elas realmente são. E ele chega à conclusão que nós vivemos em um mundo que foi quebrado pelo pecado, em um mundo que não funciona como deveria funcionar, e é por isso mesmo que esse mundo não pode prover sentido, não pode prover significado na nossa jornada. Semana passada nós falamos sobre o que esse homem viu nesse mundo quebrado, e ele viu que esse mundo é um mundo de injustiça e um mundo de opressão. Mas ele continua olhando para esse mundo quebrado, debaixo do sol, e continua enxergando as coisas, porque agora os seus sentidos eles estão purificados. E do verso 4 até o verso 16, que foi o texto que nós acabamos de ler, ele começa a olhar agora e considerar os efeitos desse mundo quebrado sobre os relacionamentos humanos. Vamos nos lembrar que quando Deus criou o homem em Gênesis capítulo 2, Deus cria a mulher e Deus pronuncia uma sentença e diz assim: olha, não é bom que o homem viva só. O escritor sagrado está dizendo que Deus criou o homem para que ele fosse um ser relacional, um homem que encontrasse também na sua jornada, na sua vida, sentido por meio de relacionamentos, debaixo de um relacionamento com o Senhor. E agora, esse homem olha para esse mundo quebrado e ele vê pela primeira vez o efeito da queda nos relacionamentos humanos. E se você tiver curiosidade de nos acompanhar, olha aí para o verso de número 4, olhe para o verso de número 8 e para o verso de número 13 do texto, porque ele começa a olhar e ele diz assim: olha, então eu vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Verso de número 8, ele diz assim, verso 7, considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é, um homem sem ninguém, nenhum filho, nem irmã, contudo não cessa de trabalhar e os seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz: por que trabalho eu, se nego à minha alma os bens da vida? Também isso é vaidade e enfadonho o trabalho. E verso de número 13, melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar. O que esse pregador olha agora debaixo do sol, o que é que ele vê sobre os relacionamentos? Ele diz assim: olha, esse mundo quebrado é um mundo de inveja, é um mundo de individualismo egoísta, e é um mundo de arrogância tola e estúpida. E ele então vai descrever o que ele está vendo. Precisamos nos lembrar que ele havia dito na porção do texto passado que o homem se compara aos animais, né?
algumas vezes esse homem perde o senso, né? Não algumas vezes, mas debaixo da queda, ele não tem discernimento das coisas como elas realmente são. E ele está dizendo que há uma lei da selva, né, nos relacionamentos humanos. E essa lei da selva é de uma competição desnecessária. Interessante como nós vimos como esse homem havia debaixo do sol atrelado o seu coração ao conceito de trabalho. Ele tentou encontrar no trabalho sentido, significado para a sua vida, mas depois que ele vê as coisas debaixo do céu, ele começa a perceber que o que motiva o trabalho, o que motiva a busca pelo sucesso no trabalho, não é a necessidade de prover, né, as necessidades humanas, mas ele diz assim, sabe o que é que motiva o trabalho? Sabe por que é que o homem trabalha? O pregador diz, o homem trabalha porque ele tem inveja do seu próximo. Esse pregador está olhando para o coração do trabalhador nesse mundo quebrado e ele vê que a motivação da busca do sucesso humano pura e simplesmente se resume em uma palavra: inveja e competição. E como ele diz que essa vida no mundo quebrado é uma vida predatória, porque não é só uma vida predatória em relação ao outro, é uma vida predatória que devora o nosso próprio coração, porque ele diz assim, a inveja é alguma coisa que nos faz devorar a nós mesmos. C.S. Lewis, no livro Cristianismo Puro e Simples, ele diz que o que motiva a inveja humana é o orgulho. E ele diz assim, olha, eu quero deixar claro que o orgulho é essencialmente competitivo. É competitivo por natureza. O orgulho não se contenta em possuir alguma coisa, mas em ter uma quantidade maior do que o outro tem. C.S. Lewis continua dizendo assim, olha, nós dizemos que as pessoas se orgulham de serem ricas, se orgulham de serem inteligentes ou bonitas, mas isso não é verdade. Na realidade, elas têm orgulho de serem mais ricas, mais inteligentes ou mais bonitas que o outro ou que os outros. Uma motivação puramente invejosa da relação que temos com a vida do outro. Há uma antiga parábola judaica que conta a respeito de uma visita que um pobre fazendeiro recebeu em uma noite de um anjo da parte de Deus. E esse anjo chegou para esse pobre fazendeiro e disse o seguinte, olha, Deus olhou dos céus para você e Deus resolveu abençoar você como Ele fez com o seu pai Abraão. Você é do povo de Abraão. Deus disse que vai abençoar você tanto quanto Ele abençoou Abraão. E Ele vai conceder a você 3 desejos. 3 desejos para abençoar a tua vida. Mas o anjo pontuou uma condição. Ele diz assim, só existe uma condição. Seu vizinho receberá em dobro tudo aquilo que você pedir e desejar da parte de Deus. A princípio, aquele fazendeiro ficou felicíssimo da vida. Afinal de contas, Deus havia se lembrado dele, Deus lhe havia visitado, lhe concedido desejos, né? Sonhos, expectativas. Então ele fez o seu primeiro desejo, ele diz assim, Senhor, eu quero ter 1000 bois. E a história diz que Deus concedeu àquele homem 1000 bois. E ele estava extremamente feliz com os 1000 bois que Deus havia dado a ele. Mas um dia ele subiu a colina do terreno do seu vizinho e quando ele lá no alto contemplou uma cena que o incomodou profundamente. Ele descobriu que o seu vizinho tinha 2000 bois. Ele ficou muito irritado com aquilo que ele viu, né? Ele suportou.
aquilo que Deus havia dito e que havia concedido o dobro do seu pedido ao seu vizinho. A vida passou. Aquele homem não tinha filhos. Então, como seu segundo desejo a Deus, ele pediu que Deus lhe concedesse um filho. E Deus atendeu ao seu pedido. A sua esposa ficou grávida. E na próxima vez que ele foi à sinagoga, ele foi felicíssimo. E ele anunciou entre os seus irmãos na sinagoga que ele seria pai de um filho. E todos correram e todos o abraçaram, todos o felicitaram. Mas naquela mesma reunião da sinagoga, depois que ele parou de falar, o seu vizinho chegou e disse assim: olha, eu também tenho uma notícia para dar para vocês. A minha esposa está grávida e nós seremos pais de gêmeos. Aquele homem ficou profundamente irritado quando ele ouviu a notícia de que o seu vizinho teria filhos gêmeos. Mas ainda assim ele suportou aquele anúncio. E a vida segue mais um pouquinho, e enquanto ele está cuidando do seu filho, ele vê o seu vizinho com seus filhos gêmeos para lá e para cá, e lhe ocorreu que ainda restava um desejo a pedir ao Senhor. Então ele disse assim: olha, Senhor, eu não suporto mais ver o meu vizinho prosperar. Com prazer eu quero dizer ao Senhor que eu estou disposto a sacrificar um dos meus olhos para que o meu vizinho perca os seus 2 olhos. É claro que Deus não atendeu o pedido daquele homem, mas essa parábola, né, nos conta como a inveja ela é alguma coisa tão ardilosa e tão destrutiva, porque nós estamos dispostos a comer a nossa própria carne, né? O pregador diz, olha, que o tolo, uma espécie de tolice, ele olha com inveja para o seu próximo, para aquilo que acontece na vida do outro, e ele cruza os braços e ele come a sua própria carne. O pregador está dizendo que aquilo que ele viu no mundo, que ele viu na terra, foi um mundo movido pela inveja de uns para com os outros. Mas ele viu alguma coisa mais. Nos versos 7 e 8, ele diz que no que diz respeito aos relacionamentos no mundo quebrado, ele viu que o mundo era regido por um individualismo egoísta. Porque ele diz assim, olha, eu considerei outra vaidade debaixo do sol. Eu vi um homem que não tinha ninguém, não tem filho, não tem irmã, contudo ele não para de trabalhar, os seus olhos não se fartam de riquezas, e nem lhe ocorre, ele nem diz, para quem é que eu trabalho, se eu nego à minha alma os bens, verdadeiros bens da vida. O pregador está contando outra triste história, né, sobre um indivíduo que solitariamente trabalha de forma incessante, mas ele vive sozinho, ele não é casado, ele não tem esposa, ele não tem filhos, ele não tem irmãos, ele não tem ninguém com quem ele possa compartilhar a vida, ele não tem ninguém que possa herdar as suas riquezas. Contudo, ele continua trabalhando para si mesmo. E aparentemente esse é um homem que parou de perguntar ao seu coração sobre o que ele estava fazendo com a sua vida. Ele parou de observar que os seus sacrifícios não tinham nenhum valor, porque não havia ninguém com quem compartilhar a vida. Esse homem não entendeu os verdadeiros bens da vida. O pregador está dizendo aqui, e ele está nos advertindo sobre isso, dizendo o seguinte, olha, eu vi o mundo quebrado pelo pecado, e eu vi que o mundo, né, sem esse sentido que provém do céu, é um mundo de isolamento, é um mundo de egoísmo, é um mundo de solidão. Como isso que o pregador viu é verdade para nós na nossa geração. A nossa cultura imagina que o
topo, que o sucesso é um lugar solitário, que é alguma coisa que nós escalamos sozinhos. Eu me lembro, de um filme, e essa é uma ilustração muito interessante que o Philip Ryken coloca no seu livro sobre Eclesiastes, do filme Beleza Americana. Há uma cena desse filme, já um filme antigo, em que a esposa do protagonista, Carolyn Burnham, que é interpretada por Annette Bening, ela chega para sua filha adolescente, e ela tenta ensinar alguma coisa para aquela menina sobre as decepções da vida. E ela chega para sua filha e diz assim: olha, você já tem idade suficiente para aprender a lição mais importante da vida. Sabe qual é essa lição? Você não pode contar com ninguém, absolutamente ninguém, além de você mesma nessa vida. Essa mãe diz assim: olha, é triste, mas é pura verdade. E quanto antes você compreender isso, quanto antes você aprender isso, melhor será a sua vida. Você não pode contar com absolutamente ninguém. Como isso tem sido uma verdade para as pessoas desse mundo quebrado, Os nossos propósitos são egoístas, os nossos planos de vida são egoístas, e nós nem percebemos que quando nós abraçamos esse individualismo egoísta, a nossa vida se torna um pesadelo. A nossa vida se torna perversa, ela se torna insuportável, porque a Bíblia diz que nós somos criados para relacionamentos, e não é possível viver uma vida boa, uma vida melhor, quando nós vivemos sozinhos. O pregador disse que ele viu isso também. Ele viu a inveja, ele viu o individualismo egoísta, e ele viu também o outro problema dos relacionamentos nesse mundo quebrado. Ele viu a arrogância tola. No verso de número 13 ele diz assim: melhor é o pobre, jovem pobre e sábio, do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar. Ainda que aquele saia do cárcere para reinar ou nasça pobre no reino deste. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol, com o jovem sucessor que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava, tão poucos que virão depois se hão de regozijar nele. Na verdade que também isso é vaidade e correr atrás do vento. Esse homem está contando uma outra história. E ele está falando sobre a tolice de um homem arrogante, de um homem velho que deixou de aprender porque se tornou arrogante. Um homem velho que já não aceitava conselhos de outras pessoas. A sua arrogância se tornou uma arrogância tóxica, porque ele imagina que ele podia alcançar um estado tal de sabedoria na vida que não precisava da ajuda de absolutamente ninguém. Nós conhecemos essa arrogância tóxica, Ela se chama autossuficiência. E a palavra arrogante no Novo Testamento, ela tem uma conotação muito interessante, porque o arrogante é alguém inflado, é alguém soprado. Alguém cujo egoísmo se torna alguma coisa inflada. E essa ideia de arrogância tóxica nos lembra um peixe, mas não um qualquer tipo de peixe, mas um peixe extremamente perigoso no mundo da natureza, que é o baiacu. Você já ouviu falar certamente que o baiacu é um peixe muito curioso, que
tem estômago, né? Tem intestinos altamente elásticos, e ele é capaz de inflar o seu estômago de uma forma tal que aquilo é uma defesa, que ele se torna algo intragável para os outros peixes. Ele quer que os outros peixes se mantenham longe dele. E quando nós pensamos nessa imagem, queridos, a arrogância significa justamente isso. Pessoas que ingerem quantidades tão grandes de si mesmas que elas se tornam pessoas intragáveis para os outros. E não só pessoas intragáveis, mas pessoas que são letais para os outros, porque o veneno que o baiacu consegue produzir, né, segundo a ciência, é 1.200 vezes mais poderoso do que o cianeto. Pense bem nisso. Uma arrogância que mantém os outros longe, porque é uma pessoa cujo coração parou de aprender, um coração que se tornou cheio de si mesmo e que mantém os outros fora da sua vida. O pregador olhou para o mundo quebrado pelo pecado e ele diz assim: olha, o que eu vi no mundo foi inveja, egoísmo, e eu vi arrogância. Como lidar com essas coisas, né, em busca de sentido e significado neste mundo quebrado? O pregador olhou e ele disse que só existe um antídoto para esse tipo de relacionamentos quebrados. No verso de número 9 até o verso de número 12, ele nos diz o seguinte: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Talvez você já tenha ouvido esse texto sendo falado, sendo pregado em alguma cerimônia de casamento, né? É comum alguns pastores usarem esse texto para falar sobre relacionamento de casamento conjugal, mas o texto não está falando só sobre um relacionamento entre mulher e marido, né? Mas ele está falando sobre a importância de compartilhar a vida. Que a vida se torna uma vida melhor quando ela é compartilhada. E o pregador vê que... observa que olhar o outro e ver o outro como um rival a ser vencido não é o propósito de Deus para as nossas vidas. Que olhar o outro e ver o outro como um estranho a ser mantido distante não é a vontade de Deus para as nossas vidas. Que olhar o outro, né, com um olhar de desdém, de arrogância, e ver como alguém que não tem nada a acrescentar às nossas vidas, não é o caminho para tornar a nossa vida uma vida melhor nesse mundo quebrado. O pregador olha e diz assim: olha, a comunhão é muito melhor que a competição, a comunhão é muito melhor que a solidão. E a imagem que esse homem tem aqui é de uma jornada, de uma viagem, né, que torna a vida mais produtiva, porque ele diz assim: olha, se alguém viajar sozinho, a sua viagem não será produtiva, é melhor serem 2 do que 1. Há uma imagem aqui de proteção. Mas ele diz assim: olha, não é só isso, né? Melhor serem 2, porque um aquenta o outro, né? Há um calor espiritual que supre a nossa caminhada, que supre a nossa jornada. E ele diz assim: olha, é muito melhor serem 2, porque, ou 3, né? Porque um cordão de 2, 3 dobras não se arrebentará, né? Há segurança. Ele diz assim: a vida é muito melhor nesse mundo quebrado,
quando nós temos alguém para compartilhar a nossa vida. Não ver o outro como um rival a ser batido, como um estranho a ser mantido à distância. Não ver o outro como alguém abaixo de nós que não tem nada a acrescentar na nossa vida. Diz assim, a vida só vai fazer sentido. Ela só será verdadeiramente melhor. E algumas vezes nós ouvimos essa expressão no texto que lemos. Melhor é assim, melhor é assado, melhor é assim. O homem está chamando a nossa atenção para isso, para uma vida muito melhor. E ele diz que ele viu debaixo do céu que uma vida bem melhor é uma vida quando os nossos relacionamentos são relacionamentos que obedecem àquilo que Deus formulou, que Deus projetou para as nossas vidas. Mas por fim, então, vem a pergunta: como é que nós podemos viver melhor em comunhão? Nós fomos criados para a comunhão, o pecado quebrou a nossa comunhão, mas como é que a nossa vida pode se tornar uma vida melhor? Jesus disse isso algumas vezes nos evangelhos, quando alguém perguntou para ele qual era o resumo da vida, e ele disse assim: a vida é melhor quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas, é relacionamento com Deus. Mas ele diz assim: a vida é melhor quando nós amamos o próximo como a nós mesmos. E sabe como é que nós amamos a Deus acima de todas as coisas? Sabe quando é que nós podemos amar o próximo como a nós mesmos? Quando nós nos voltamos para a única solidão, para o único isolamento que pôde produzir alguma coisa significativa nesse mundo quebrado. Porque a Bíblia diz que Jesus é um herói solitário. Ele foi à cruz sozinho. Ele foi abandonado pelos seus amigos, pelos seus companheiros. Não havia ninguém que esteve com ele na sua morte. Os companheiros que ele tinha no Calvário não eram companheiros dele, mas foram pessoas que foram impostas a ele. Mas a Bíblia diz que naquela sua solidão, enquanto ele morria de braços abertos, ele pôde transformar as nossas vidas, ele pôde transformar os nossos relacionamentos, a fim de que nós pudéssemos amar a Deus acima de todas as coisas, e nós pudéssemos amar o outro como nós amamos a nós mesmos. Há um texto muito interessante nas Escrituras, e às vezes também tão mal interpretado, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 13, quando Paulo fala sobre o amor, e ele está descrevendo o que é o amor, ele diz assim, a partir do verso de número 4, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes ou inveja, ele não se ufana, ele não se ensoberbece, se porta de forma arrogante, ele não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, ou seja, ele não é egoísta, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos, em parte nós profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O apóstolo Paulo não está falando de um amor humano, mas ele está descrevendo o amor de Cristo. Só Cristo é paciente, só Cristo é benigno, só Cristo não arde em ciúme e inveja, só Cristo não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses. Você sabe qual é o segredo para ter uma vida melhor
nesse mundo quebrado, nos nossos relacionamentos, é quando nós nos rendemos a Cristo. E nós podemos amar a Deus acima de todas as coisas. E nós podemos nos voltar para o nosso próximo e olhar para Ele, não com um olhar de inveja, não se portar como alguém egocêntrico, alguém individualista, alguém que procura os seus próprios interesses. Deus não nos chamou para viver para nós mesmos, Deus nos chamou para viver para Ele, para viver para o outro. Não nos portarmos de forma arrogante, mas de forma humilde na presença do Senhor. O mundo debaixo do sol é um mundo que continua sobre o efeito do pecado, da quebra dos nossos relacionamentos. Mas a boa notícia é que Jesus, de forma solitária, foi à cruz do Calvário para redimir os nossos relacionamentos, para que os nossos relacionamentos façam sentido debaixo do céu, porque nós estamos em um relacionamento de vida, de comunhão com Ele, e nós podemos olhar para o outro, podemos olhar para o próximo e viver uma vida de compartilhar, uma vida de comunhão, conforme a graça que nós recebemos da parte do Senhor para as nossas vidas. A vida só é melhor, meu querido, quando ela é compartilhada nesse mundo em que nós vivemos. Por isso nós perguntamos para você: qual é a razão, qual é a motivação do teu sucesso, do teu trabalho? Você trabalha por quê e para quê? Com quem você compartilha as coisas boas da vida, os verdadeiros bens da vida? Seu coração é um coração que permanece ensinável em todo tempo na presença do Senhor? Porque essa é a diferença. Se os nossos relacionamentos são redimidos pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ou se a nossa vida debaixo do sol é uma vida que amarga a quebra que o pecado produziu nos nossos corações. Vamos orar? Deus de toda graça e misericórdia, nós humildemente nos colocamos diante do Senhor nessa noite, gratos pela Tua palavra e por aquilo que ela nos ensina, de que o Senhor nos chamou para viver uma vida melhor. E a vida melhor é uma vida de comunhão, é uma vida compartilhada com o Senhor, amando o Senhor acima de todas as coisas, mas uma vida que é compartilhada, Senhor, na jornada com outros, porque estes outros são os verdadeiros bens que nós temos da vida. Purifica, Senhor, o nosso coração da inveja. Purifica, Senhor, o nosso coração do egoísmo. Purifica, Senhor, o nosso coração da arrogância. Faz com que a nossa vida seja uma vida melhor, uma vida compartilhada nessa jornada em direção aos céus. Nós colocamos a vida de cada um dos teus servos neste momento sob os cuidados do Senhor. Que a tua palavra, Senhor, encontre um lugar oportuno no coração do teu povo. Que o Senhor visite a semana do teu povo. Nós não sabemos o que o Senhor tem reservado para nós, mas nós sabemos que o Senhor vai conosco para a nossa semana. Que essa semana seja uma semana abençoada para nós, ó Deus, por causa da presença do Senhor e por causa da presença de uns com os outros nas nossas vidas. Que a tua bênção repouse sobre a vida do teu povo. Recebei a bênção, queridos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai bendito, e a comunhão do seu Espírito repouse sobre vós, povo do Senhor, agora e para sempre.